Olá, bem-vindo ao canal do Dr. Lincoln Andrade. Eu sou o Dr. Lincoln Andrade, médico psiquiatra, especialista em sexualidade humana, atendendo na cidade de Curitiba e online para todo o Brasil. E no vídeo de hoje eu vou falar para vocês sobre um assunto pesado, que é o risco de suicídio entre pessoas que sofrem com comportamento sexual compulsivo. Mas antes de apresentar esse assunto, eu vou pedir a vocês que, se gostam de assuntos de saúde mental e sexologia, se inscrevam no canal, cliquem na sineta para ativar as notificações e me acompanhem aqui toda semana. Se gostarem do vídeo, deixem seu like, que me ajuda bastante aqui a erguer o canal e levar informações para mais pessoas. Então, gente, quando vem a público a história de alguma pessoa famosa, do cinema, da televisão, das redes sociais, vem à tona, à superfície, a história de comportamentos sexuais fora de controle, de comportamentos sexuais compulsivos, a mídia logo cai, vamos falar num termo bem popular, a mídia logo cai em cima, né? E a opinião pública também, com comentários do tipo, trata-se de uma pessoa malandra, trata-se de uma pessoa sem caráter, né? A pessoa fica se escondendo atrás dessa história de compulsão sexual para poder dar uma desculpa, né? Isso é uma malandragem disfarçada. Então, para a opinião pública, isso até pode ser válido, pode até ser tomado como verdade. Mas para a pessoa que sofre de um comportamento sexual compulsivo, seus cônjuges e familiares, a história pode ser bem diferente, né? E para a pessoa que sofre de um transtorno do comportamento sexual compulsivo, pode significar a ideação e mesmo a tentativa de suicídio, tal o grau de sofrimento que essa pessoa chega a enfrentar, porque entendam bem, para ficar bem claro, a pessoa tem que lidar com o estresse, a ansiedade e o sentimento de culpa gerados pelo fato de precisar ficar ocultando seus comportamentos, tentando disfarçar, mentindo, dissimulando. Então, esse sentimento, esse estresse, esse sentimento de culpa, sentimento de ansiedade, é algo pesado e a pessoa carrega isso o tempo todo, né? Não é uma coisa isolada, porque a pessoa ela é uma compulsiva, ela está o tempo todo com esses comportamentos. E quando ela é descoberta, ela tem que lidar com sentimentos de arrependimento, sentimentos de culpa. Então isso tudo pesa, né? Porque essa pessoa, uma pessoa compulsiva sexual, como eu já disse aqui em diversos vídeos, ela tem comportamentos como dependência de pornografia, masturbação compulsiva, promiscuidade extensiva, ou seja, relação com diversos parceiros, diversas parceiras. Ela tem problemas ligados ao uso de aplicativos de relacionamento, sites de serviços sexuais pagos, contato sexual com prostitutas. Então é comportamento sexual de risco, comportamento sexual às vezes com risco até criminal e muitas vezes o uso de substâncias como abuso de álcool, uso de drogas. Então ela está o tempo todo lidando com esse tipo de problema. Então não é algo leve. Chega alguns momentos no ciclo da compulsão sexual, como também tem um vídeo aqui no canal falando sobre o ciclo da compulsão sexual e suas 6 fases. Chega um momento do ciclo, em alguma fase, porque a pessoa gira diversas vezes dentro desse ciclo. Em algum momento do ciclo, essa pessoa ela vai se sentir tão mal, a dor emocional, a baixa autoestima, a culpa, o peso de tudo isso vai se tornar tão grande que a pessoa vai pensar em suicídio ou vai até tentar suicídio. Muito poucas pessoas sabem, mas estatísticas, boas estatísticas, até bastante recentes, feitas em centros especializados e dentro da população em geral, mostram que
em torno de 20% das pessoas que têm um transtorno de comportamento sexual compulsivo tentam suicídio, e até 70% dessas pessoas, em algum momento do ciclo da compulsão sexual, chegam a pensar em suicídio. E essa taxa de 20% entre as pessoas com transtorno do comportamento sexual compulsivo, de 20% de tentativa de suicídio, é 4 vezes maior do que as taxas de suicídio dentro da população em geral. Então, vocês vejam que não é uma coisa simples, não é uma bobagem, é algo bastante importante e grave, né? E quando a pessoa realmente tenta e consegue atingir aquilo que a gente chama de êxito letal, ou seja, a pessoa acaba indo a óbito em função da tentativa de suicídio, ele deixa para trás muitas questões complexas. Então vamos lá, vamos enumerar algumas dessas situações complexas para ficar mais fácil de entender. Então vejam bem, quando a pessoa efetiva esse suicídio, ela vai a óbito, ela morre literalmente, o que acontece com o cônjuge, né? Seja um homem ou seja uma mulher, o que acontece com o cônjuge dessa pessoa que tinha o transtorno de comportamento sexual compulsivo e foi a óbito? Esse cônjuge vai ter que lidar com 2 tipos de dores, já de início assim. A dor da perda da pessoa amada e da perda por suicídio, que o suicídio por si só já é um evento extremamente traumático, extremamente desconcertante, mas também vai ter que lidar com o fato de descobrir que esse suicídio foi efetivado em função de um comportamento sexual compulsivo. Então a pessoa fica duplamente desconcertada, essa parceria, esse cônjuge, essa mulher, esse homem, vão ficar duplamente impactados, né? Duplamente afetados. É um impacto muito, muito grande. Você perder a pessoa e ainda descobrir que o motivo era um comportamento sexual compulsivo. Então essa é a primeira questão, né? Segunda questão ainda relacionada ao cônjuge. Esse cônjuge ele pode ter descoberto, né, essa parceria pode ter descoberto o comportamento sexual compulsivo, ter tomado uma atitude emocionalmente carregada, cobrado, pressionado, botado essa pessoa contra a parede, o que é uma reação até bastante esperada por uma descoberta de algo tão complicado como é um comportamento sexual compulsivo do seu parceiro. E depois, quando o parceiro comete um suicídio, essa pessoa pode ficar se sentindo com culpa, se sentindo culpada, com um grande arrependimento, porque ela fica sentindo assim, puxa, se eu não tivesse falado nada, se eu tivesse fingido que nada estivesse acontecendo, se eu tivesse guardado isso para mim, ele provavelmente não teria se suicidado, ou ela provavelmente não teria se suicidado. Então, às vezes, o próprio cônjuge, a própria parceria, que acaba sendo vítima de mais de uma maneira, né? Porque acaba se sentindo culpada também. Também, em terceiro lugar, a gente tem que relacionar aqui o impacto sobre os filhos. Quando a gente está falando de crianças, uma criança pequena, quando ela perde o pai ou a mãe por suicídio, em primeiro lugar, ela não tem condições de entender exatamente o que significa, né, aquela perda, o que significa, o que é um suicídio, por quê, né, entender o significado de um suicídio já é muito difícil para uma pessoa adulta. Vocês imaginem para uma criança pequena como é difícil esse entendimento. Muitas crianças ficam achando que elas podem ter tido alguma culpa naquele suicídio, naquela morte, o que torna tudo muito mais pesado. E, além de tudo, essa criança vai ter que carregar para a sua vida o fato de ter perdido um dos pais na infância, o que costuma trazer assim, um impacto emocional extremamente grave, um sofrimento, uma dor emocional, porque a pessoa acaba carregando pela vida toda. Então é um prejuízo de muito longo prazo. Quando se trata de filhos adolescentes ou adultos jovens, eles têm que lidar com a situação. Primeiro, com o impacto do suicídio em si,
o impacto de descobrir o suicídio foi efetivado em função de comportamento sexual compulsivo, descobrir que esse pai ou essa mãe estava com comportamento de infidelidade em relação ao outro parceiro, ou seja, descobrir que o pai ou a mãe estava sendo infiel, se sentir abandonado pelo pai ou pela mãe nessa tentativa não, nesse suicídio efetivado, ser deixado a remoer, né, todas essas questões, tentar dar significado, tentar entender, tentar lidar com essa dor emocional, que é uma coisa muito impactante também para as pessoas nessa faixa de idade. Uma quinta situação complicada é assim, o pai ou a mãe que se suicidou, normalmente, atualmente, os casais são casais de dupla renda, ambos trabalham, ambos ajudam a sustentar a casa. Então acaba muitas vezes a família imediatamente começando a ter que enfrentar problemas financeiros, e problemas financeiros às vezes graves, porque às vezes essa pessoa que se suicidou era a principal, única provedora da família. Então imediatamente a família precisa começar a lidar com a busca de novos recursos financeiros para que se possa manter. Então um problema financeiro que surge logo de cara. Uma outra questão é a humilhação pública, porque essa pessoa tinha não só um cônjuge, não só uma parceria, não só filhos, mas uma família ampliada, amigos, uma comunidade, um local de trabalho, amigos de trabalho, colegas de trabalho. Então, quando as pessoas ficam sabendo do motivo do suicídio, gera-se uma sensação, uma situação de humilhação pública para a parceria que ficou, para os filhos, para a família como um todo, que gera muita, muita dor emocional. E essa dor emocional, ela se alterna, como qualquer processo de luto, só que é um luto difícil, é um luto que a gente chama assim de elaboração de um luto difícil, porque a pessoa, além de lidar com a perda, tem que lidar com o fato de que a perda aconteceu por suicídio, ou seja, a pessoa tirou sua própria vida, e também lidar com o fato de que esse suicídio ocorreu em função de um comportamento sexual compulsivo. Então, uma pessoa que no processo de luto já alterna momentos em que ela não consegue acreditar no que aconteceu, com momentos de tristeza, momentos de choro, de angústia muito grande, de ansiedade, de raiva, ela acaba tendo que, às vezes, lidar com esses estados emocionais de modo ainda mais intenso, principalmente com a raiva, alternando momentos de tristeza muito profunda com raiva muito profunda de todo o que aconteceu e até da própria pessoa que se suicidou. Então é algo muito difícil. E também é importante frisar que como toda morte por suicídio acaba gerando um trauma emocional em alguém, seja a parceria, sejam filhos, alguém vai sofrer um trauma emocional muito grande pelo fato de que houve um suicídio na família. Então essa é mais uma marca que fica. Então vocês entendem como é difícil, como essa situação é uma situação grave, como essa ideia superficial que muita gente tem, que é um comportamento sexual compulsivo, uma dependência de sexo, um comportamento sexual fora de controle, muita gente acha que é só malandragem. Vocês entendem como, se fosse só malandragem, não chegaria nesse ponto, como se fosse só busca de prazer, não chegaria nesse ponto. A pessoa é um mecanismo que ela aprendeu a lidar. Eu tenho também, falando mais uma vez, eu tenho vídeo aqui no canal explicando alguns motivos que levam as pessoas à compulsão sexual. Então a pessoa está lidando com sentimentos de abandono na infância, de abuso sexual, outros tipos de abuso na infância, de privação, de violência, então, outras causas que fazem com que ela traga problemas da infância muitas vezes, frequentemente inclusive, e que não tenham desenvolvido a capacidade, não tenham aprendido na infância a lidar com essas condições emocionais pesadas porque elas não tinham maturidade para isso, não desenvolveram mecanismos para isso. E assim como tem gente que desenvolve comportamentos no sentido de comer demais,
de jogar, né? Pessoas acabam ficando dependentes de jogos, de bebidas, de drogas para lidar com estados emocionais difíceis. Essas pessoas das quais estamos falando nesse vídeo, esses compulsivos sexuais, acabam aprendendo a lidar com estados emocionais negativos através do sexo. Então eles têm o prazer, mas eles têm também uma necessidade de anestesiar essa dor. E tudo isso é muito difícil. Então vejam bem, para concluir esse vídeo, eu gostaria de deixar um recado. Se por acaso você que está assistindo esse vídeo tiver com pensamentos, com ideação suicida importante, primeira coisa, vá buscar ajuda já. Não fica pensando, vai buscar ajuda. Primeira coisa que você pode buscar seria o Centro de Valorização da Vida, que é um serviço gratuito que você pode fazer acesso a qualquer momento. Eles vão te dar suporte, vão te dar apoio, vão ajudar você a lidar com essa emoção muito difícil. Então, por uma questão imediata, está aí a ponto de tentar um suicídio, procure um pronto atendimento médico imediatamente. Fale sobre o problema, que você está com um impulso suicida forte, para que alguém te socorra, para que você não fique sem socorro. E se a situação não é iminente de risco de uma tentativa de suicídio, mas você está pensando muito nisso, procure tratamento, procure um psiquiatra, procure um sexólogo, um psiquiatra que trabalha com sexologia, um sexólogo assim, experiente, profissionais que são da área, que podem te oferecer um tratamento eficaz, podem te ajudar. Você precisa recuperar a esperança, precisa entender que você pode sair dessa situação, que isso tem tratamento, que você pode recuperar o controle sobre o seu comportamento sexual, pode voltar a se sentir bem encaixado dentro da sua família, uma família e um comportamento sexual e uma família, um convívio saudável, né? Um convívio afetivo e sexual saudável com a sua parceria e uma família saudável num funcionamento com qualidade de vida. Ok, gente? Então era esse o meu recado de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. É um vídeo difícil, pesado, a gente está falando de um assunto realmente pesado aqui, mas que pode salvar vidas. Então, até se você conhecer alguém que está passando por uma situação parecida, compartilhe o vídeo, converse com a pessoa a respeito. Se gostou do vídeo, por favor, deixe seu like, que me ajuda aqui bastante no canal, né? A gente cresce como canal e leva informações úteis para muito mais pessoas. Mais uma vez, obrigado pela atenção de vocês e até o próximo vídeo.